Glória a Deus. Eu, na verdade, compartilhar um testemunho com os irmãos que hoje realmente me alegrou muito, assim, me deixou muito feliz. Eu queria compartilhar com os irmãos. Acho que em abril, foi dia 21 de abril, no feriado, nós fomos a um churrasco na casa da Raquel. O Elcio e o Nau estavam mandando ver na churrasqueira lá, realmente eles são fera nisso. E tinha um rapaz lá, e o Nau falou bastante de Jesus para ele, um rapaz jovem. O Elcio acho que chegou a compartilhar alguma coisa do evangelho com esse rapaz também. E quando eu cheguei no churrasco, o Nau falou, cara, que ela tá pronto para falar de Jesus, ele está muito interessado. E nós descobrimos que ele tinha uma doença. E aí eu falei pro Nau, será que se nós chamássemos ele para orar, ele não deixaria nós orarmos por ele? O Nau falou, vamos tentar. E nós falamos, Elcio, chama o cara pra gente orar. Só que não dava, toda hora tinha gente na rodinha. Aí uma hora ele ficou meio sozinho, assim, perto da piscina. Eu falei, vai lá, Nau, é agora. Aí o Nau chamou ele e falou, vamos lá, podemos orar por você? Imagina, a casa tinha, sei lá quantas pessoas. E aí nós fomos numa sala reservada e oramos por ele, para que o Senhor Jesus pudesse fazer uma obra na vida dele. Então o Nau me passou uma mensagem hoje, e eu vou ler a mensagem para você. Por favor, não estranhe os termos, porque quem está escrevendo é um rapaz que ainda não entregou completamente a vida para Jesus. Então, tire aí um pouquinho o negócio do crenteiês e preste atenção no texto, por favor. Nau, boa noite. A mensagem eu vou ler na íntegra, é curtinha, são uns 20 minutos. Nau, boa noite. Agora, eu só não entendi se o Nau perguntou se estava tudo bem. Sei que ele respondeu, Nau, boa noite. Agora está tudo bem. Estou curado. Sei que você e seu amigo Nenê não achei o telefone dele para mandar a mensagem. Por favor, passar esse contato para que ele possa entrar em contato comigo, tal. Torceram e fizeram essa corrente de energia com Deus, que fez esse milagre em mim. A energia boa que vocês me deram naquele dia fez toda a diferença. Muito obrigado, de coração. Obrigado, espero encontrá-los novamente para lhe dar um abraço em razão desse agradecimento. Simplesmente porque vocês fazem parte da minha história nesse mundo. Valeu demais. Grande abraço e mais uma vez obrigado pela atenção e carinho. Ele foi curado de câncer. Louvado seja o nome do Senhor. É Fábio o nome dele? É Fábio? Fábio. Caramba, você lembrou? Editor, irmão. Isso é mais um milagre. O Elcio lembrou o nome do rapaz. Jesus está fazendo milagres extraordinários e esse é grande. Então, assim, de repente, numa situação improvável, Deus fez um milagre extraordinário. Um jovem deve ter o quê? 28 anos, 30 anos. Ele tem uns 30 e poucos anos. E o Senhor Jesus fez uma cura. E eu louvo o Senhor por isso. Agora, nós conversamos hoje, nós vamos marcar um encontro com ele para falar sobre essa energia positiva, o que é, e Deus é fiel, louvado seja o nome do Senhor. Deus continua fazendo, louvado seja o nome de Jesus. Eu primeiro preciso dizer que quando o Nau estava falando com ele, eu confesso, assim, pedir perdão a Deus, porque eu ficava assim, lá vai ele ficar falando. Ele não pode pegar uma festa que ele pega alguém, fica lá. E eu olhava de longe e falava, ele fica falando, né? E às vezes a pessoa não quer ouvir falar sobre isso. E eu fiquei muito feliz também quando ele compartilhou esse testemunho. Mas hoje eu queria compartilhar também o que está acontecendo lá na Zona Leste. Hoje a gente teve o chá lá. E aí nós falávamos, né, é mulher, é homem, é para todo mundo, é para homem, para mulher. E hoje teve um fator novo. Agora nós temos crianças também. Então a Bia ficou com as crianças, 2 crianças que foram hoje. Então a gente já vai pensar numa estratégia para também atendê-las. E algumas coisas me chamaram a atenção hoje.
A primeira é que essas visitas que foram hoje foram convidadas pela Dona Isabel, que é aquele trabalho que a gente faz, e ela tinha vontade de falar de Jesus para as pessoas. E ela foi, ela teve ousadia, convidou, e essa moça foi, levou a filha, a sobrinha. Então, hoje nós tínhamos uma visita que não era visita de primeira vez, mas ainda é visita, segunda ou terceira vez que está indo. Essa moça e as duas crianças. E os três declararam Jesus hoje à tarde. Tanto a mãe, a filha e a sobrinha. As meninas com a Bia e a moça lá conosco. E uma coisa que também me chamou a atenção é que o testemunho da Zana, é a mãe da Érica. Ela compartilhou uma palavra hoje à tarde lá. E o testemunho dela é o que Jesus está fazendo agora na vida dela. Ela está se sentindo útil. Ela falou, eu já conhecia a Bíblia, eu já conhecia Jesus, eu conheço bastante, mas agora eu quero aprender mais, porque agora eu entendo que eu tenho urgência de falar para as pessoas. Ela fala, eu preciso falar de Jesus. E aí ela lembrou de uma pessoa que costumava procurá-la, e essa pessoa faleceu, e ela falou, tinha que ter falado. Mas, irmãos, ela entendeu agora, ela está ela subiu um degrau, ela está numa nova fase. Ela entendeu que ela precisa falar de Jesus. Aquilo que queima aqui dentro, né? É uma delícia quando você vê que outra pessoa também tem aquilo e o Senhor está colocando aquilo no coração dela e ela tem compartilhado conosco que ela quer aprender mais para ela poder não perder, ela não quer mais perder tempo, né? Então hoje foi bênção, 3 pessoas que declararam Jesus. Essa moça falou que vai no culto, né, na terça-feira, vai levar o marido, vai levar mais um outro casal, e a gente já está mobilizando o esquema de buscá-los, porque eles não têm como ir para lá, mas enfim, é uma onda que a gente está pegando aí, o Espírito Santo está nos conduzindo, e os frutos estão aparecendo para a honra e glória do Senhor. Glória a Deus. Tem uma frase que as pessoas dizem assim, o mundo dá volta. Já ouviu falar disso? Pois bem. Essa criança que foi hoje, essa moça que minha mãe convidou, foi a sobrinha dela, ela é filha de um casal lá do Belém. E Deus faz umas coisas na nossa vida que é incrível. Nós precisamos entender como são as coisas. Por exemplo, eu fui criado com uma mulher até os meus 8 anos de idade. Todo mundo já sabe disso, não precisa ficar aqui chorando. Então minha mãe não pôde me criar e me deu com uma pessoa. E eu era como se fosse o xodozinho da casa, né? Imagina, só tinha eu ali, então tomava garapinha. Aqui, garapa não é caldo de cana, irmãos, é água com açúcar, quente. Nem não sabe o que é isso. Tomava garapinha e tal, era queridinho. Até que nasceu um rapaz chamado Alexandre, que era o filho original da casa. Foi aí que começou uma história meio ruim para mim. Eu perdi o meu posto de reizinho e me transformei no intruso. Aí, resumindo, minha mãe me trouxe para São Paulo, ok? Só que o mundo dá volta, e eu me converti. E durante um tempo eu tinha alguns receios com o Alexandre, porque eu sempre tive isso, o cara tomou. Eu estava indo bem e o cara tomou o meu lugar, pô. Aí, essa criança é filha de quem? Do Alexandre. Aí um dia eu estou em casa e minha mãe fala para mim semana passada, veio uma pessoa para se orar por ela aí. Aí eu falei, quem é? Como é o nome da menina? Cris. A Cris. Por quê? A Cris estava dormindo, de repente acordou para ir no banheiro e ela viu uma mulher com a roupa de baiana rodando dentro do quarto dela e dizendo que vinha pegá-la. Ela tem 7 anos ou 8, a Cris. Ela ficou traumatizada, apavorada, me levaram para orar lá. Resumindo a história. Fomos lá, oramos, ela foi na minha casa, orei com essa criança, hoje ela foi no culto, aceitou Jesus, e sabe quem Deus me deu a oportunidade de falar do amor de Deus? O Alexandre. E sabe quem vai terça-feira no culto? O Alexandre. O mundo dá a volta. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. A paz.
há mais ou menos um mês e pouco atrás, eu fui ao dentista e fui no dia errado e tal, aí eu falei do amor de Jesus para o pai do meu dentista. E eu li as 4 leis e ele se converteu. E aí eu terminei o tratamento e, né, parei de ir, mas não fiquei sabendo. Uma semana depois quebrou meu dente. Um outro dente. Ô, glória. Amém, Jesus? Liguei pro Anderson, voltei lá. Aí fiz o tratamento num dia só, foi rápido. Ele falou, volta semana que vem aí só para eu dar um pulinho. Eu fui, ele fez o serviço em 5 minutos, né? E quando eu estava saindo, o senhor Orlando estava lá. Glória a Deus. Na consulta, o Anderson falou para mim assim, eu falei para ele, seu pai tá bem, né? Eu cumprimentei ele lá na frente, tá parecendo que tá mais disposto, né? Aí ele falou, tá, não sei de onde me veio, me deu uma estratégia de mandar manipular placebo. Vocês sabem o que é isso, irmão? Farinha. Vamos fazer uma farinha aí que meu pai toma. Então, ele viu que o pai dele não estava bem por causa das medicações, não do... Ele tem problema de Alzheimer. Mas os médicos introduziram calmante nele. E o filho não sentiu paz, sabe? O pai ficou assim muito transtornado. Mudou. Ele falou assim, eu vi meu pai, não ia durar um ano. E eu achei que tinha que fazer alguma coisa para tirar isso. Não podia tirar porque ele pegava os remédios, escondia e tomava. Então me veio uma estratégia e eu orei para o Senhor dar estratégia para os filhos com relação à medicação do pai. Eu orei por isso. Eu lembro que eu orei. E eu comecei já a glorificar quando ele estava falando. Eu sei, irmãos, que esse senhor de 5 remédios está tomando 2. Deus está mudando esse senhor de 74 anos e ele reconhece que é Deus. Quando eu estava saindo de lá, ele me chamou, ele falou, e aí, como é que você está? Olha, eu queria te agradecer muito por aquele dia que você falou do Senhor para mim, porque mudou a minha vida. Mudou a minha vida. Quando eu me sinto mal, eu estou no meu quarto, lá na minha cama, eu pego aquele livrinho e eu leio. Eu comecei a glorificar. E aí ele falou assim, sabe, semana passada eu fui no médico, porque eu tô com catarata, né? Mas eu sei que eu posso ser curado disso também. Mas eu fui lá no médico, o médico falou que eu já tinha que operar, que eu já tinha que fazer os exames, já operar na semana que vem, pagar uma quantia lá. Eu fiquei pensando, meditando, e eu achei que não era por aí. E fui para casa. Aí eu conversei com Deus, porque você mesmo falou que Ele está sempre do nosso lado, né? E eu sinto Ele do nosso lado, do meu lado, Ele sempre está comigo. E aí eu resolvi marcar um outro médico. Você sabe que de 5 mil reais eu vou pagar 290? Com cirurgia e tudo. Eu falei, é o Senhor dirigindo a sua vida. É mesmo, e é mesmo. Eu sinto isso. Então eu vejo que, sabe, não há impossível para Deus. Um senhor de 74 anos, com Alzheimer, que estava à beira, assim, de... Eu estava vendo aquele senhor já sem rumo, sem um fim bom, mas o Senhor entrou na vida dele e transformou. E o filho viu e reconheceu. Então eu não sei se o Senhor tem mais algo a mais ali, não sei, uns 7 passos, por exemplo, e eu vou ver se há essa oportunidade ainda para dar continuidade no caminhar com Cristo. Porque eu creio que ainda o Anderson e a Angélica, que é a irmã do Anderson, que estudou comigo na 8ª série, pode vir a conhecer o Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, esse mês aqui vocês acho que acharam a minha falta, não sei se acharam a minha falta. Então, agora eu estou direto lá, estou meio que trabalhando mesmo lá. Eu vou vir aqui em Porto Alegre, não sei se está todo mundo sabendo, né? Em Porto Alegre. E eu vou vir assim, mais ou menos uns 4 ou 5 dias aqui e fico 25 dias lá, né? Mas mais ou menos o esquema é esse, mais para resolver algumas coisas.
Mas o que eu tinha a relatar alguma coisa é que tem acontecido lá. Em Porto Alegre tem sido uma bênção. Deus tem aberto portas assim incríveis, especialmente com a Raquel. As pessoas a procuram e eu tenho sentido que Deus tem algo muito grande na vida dela. E o trabalho olha, são muitas pessoas, viu? Tem um grupo lá que eles que tem uma reunião lá no condomínio, que é de mulheres. Ela participa muito bem, não foi ela que criou esse, mas tem esse, e vai mais ou menos 40 pessoas lá. 30, 40 pessoas, um grupo grande. E tudo, olha, tudo novo na fé, mas absolutamente novos na fé. Então, ela resolveu fazer o discipulado, dar os 7 passos, e as coisas estão acontecendo. E já completou muitos, já os 7, né? E nós estamos dando também a Esther. As pessoas chegam e falam, ligam para ela do nada, falam, você que está fazendo oração, dando estudo, uma passa para a outra assim, ela nem conhece a pessoa, vai aparecendo. A Esther também foi uma pessoa lá que ela está dando discipulado que eu nunca vi, dá um dia por semana, aceitou Jesus e já começou, né? Pessoas com problemas, né, querem saber. Aí lá no condomínio, interessante que as empregadas ali no Baby Care, que tem, uma falou para a empregada, a sua patroa, ela é conselheira, né? Quer dizer, espalhou ali, né? O negócio tá... Mas é isso, é mão de Deus, a gente vê que Deus está fazendo algo. Deixa Deus fazer. O vento sopra, só ele sabe para onde vai, né? Amém, glória a Deus. Abre em Eclesiastes capítulo 11. Estou sem óculos aqui. Peguei minha lente ali já, viu? Graus. Amém? Capítulo 11 de Eclesiastes. Versículo 5. Diz assim: assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes a obra de Deus que faz todas as coisas. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouse a tua mão, porque não sabes qual prosperará, se esta ou aquela, ou se ambas serão boas. Amém, amados? Eu tenho ido lá para Araraquara e tenho visto Deus fazer algo tremendo. Sabe, nesses últimos dias nós temos visto tantas pessoas feridas, magoadas, tristes, machucadas no campo, que é interessante que isso vai ser uma marca nesses últimos dias. E eu tenho ido lá e Deus tem falado do povo, mas quando nós terminamos o culto, foi semana retrasada, quando eu terminei o culto, Deus mandou perguntar as pessoas que estavam enfermas, que entraram com dores, que entraram, sabe, com sintomas, perguntou, quem entrou enfermo aqui? A levantar a mão. Procura enfermidade. Procura a dor que você estava sentindo. Quem não está sentindo mais, quem não está mais com aquele peso, levanta a mão. O pessoal levantou a mão. E o Senhor tinha dito que a unção despedaça o jugo. A palavra dele não volta vazia. Depois disso, teve casos de pessoas que não estavam dormindo. Você que não estava dormindo de noite. Você que estava literalmente virando zumbi de noite. Levanta a mão, levantaram a mão. E as pessoas começaram a confirmar. Pessoas que estavam vivendo situações, enfim, resumindo, amado. Quando a gente pergunta, Isaías 53 diz, quem creu na nossa pregação? E a quem foi manifestado? Aquele diz, semeia a tua semente de manhã e não repouso, porque não sabe. Isaías perguntou, quem creu? Não sei. Mas se nós perguntarmos, vamos descobrir que quem creu está recebendo. Quem creu está vivendo experiência. É ou não é? Mas quando ele diz, como tu não sabes o caminho do vento, tu não sabe a obra de Deus.
Deus mandou a gente pregar o evangelho, não converter as pessoas. Essa incumbência não é o pregador, é o Espírito. Ele que convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Nós estamos à disposição de Deus para pregar o evangelho. Marcos 16:15 diz: ide pregai o evangelho a toda criatura. Eu estava lembrando, quando eu li esse versículo, um acontecimento lá em Irecê. Tinha um pastor da Quadrangular, e ele fez uma marcha para Jesus. Era o Daniel que estava lá, né, Cristina? Ele ficou escandalizado. Porque o pastor estava com o trio, com o pessoal da igreja dele e tudo, e de repente ele pegou o microfone e começou a dizer: ó, você que é de outra igreja, pode sair daí, ó. Você que é de outra igreja, pode ir embora. Literalmente, em público, em rua. Só fica mesmo quem não é. Se você é da Assembleia, da Batista, da Presbiteriana, da Universal, sai! Lembra, Cristina? O Daniel chegou com a mão na cabeça: meu Deus, é assim? Só se prega para a panelinha da nossa igreja? As portas têm o costume de deixar as portas abertas, né? As igrejas. Pessoas que colocam alguém na porta da igreja e dizem assim: ó, você não. Você é crente? Se você é crente, não vai não. Vai, aqui não quero um crente, não. Você é profeta? Você é evangelista? Você é pastor? Missionário? A Sandrinha foi participar de um culto. Foi lá, porque na época quando ela chegou lá, não tinha a igreja ainda estabelecida. Então ela tinha que congregar, ela tinha que se alimentar. Ela foi no Glória, acabou o culto, o pastor chamou ela: vem cá. Você já é crente, né? Sim, está fazendo o que aqui? Está fazendo o que aqui? Literalmente, eu estou dizendo não figuramente assim, né? Uma palavra adocicada. Não, na cara. Não quero você aqui não. O que eu faço? Ir de pregar a toda criatura. O que eu faço? Semeia a tua semente, eu não sei. Pode entrar pastor aqui, que Deus trouxe aqui para receber a unção, talvez que ele está precisando. Pode entrar o evangelista aqui, de repente receber, e o reino, amado, graças a Deus, não se limita de uma placa. Se limitar, vai virar panelinha mesmo. Nós não escolhemos a quem pregamos. Nós simplesmente pregamos. Nós temos que entender isso. De repente, eu vou a um lugar, literalmente entregue na mão do Senhor há 30 anos. Batizado no Espírito Santo há 30 anos. Falando em língua há 30 anos. Profetizando há 30 anos. Revelando há 30 anos. Mas pregando evangelho há 30 anos. Tem muitos profetas aí, amado, que se limitam na visão de uma chave, de um carro, de uma cura, de uma libertação. Mas quando eu busquei o Senhor diz para mim assim: prega o que primeiro? O evangelho. Quando o Senhor me pegou, me colocou numa cadeira, das 9 da noite às 3 da manhã, e me trouxe esse conhecimento, ao qual alguns ficam achando que é decoreba. Alguns ficam achando que é... Já ouvi até gente falar para se aparecer. Não, porque eu recebi uma ordem expressa, ir de pregar o que? Evangelho. Guardar a palavra. Fala que um bom obreiro deve fazer o quê? Manusear bem a espada do Espírito, que é a palavra. Não está em Timóteo? O bom obreiro deve fazer o quê? Manusear o quê? A espada do Espírito, que é a palavra de... E não ter nada que se envergonhar. Só que nós não escolhemos. Eu tenho visto lá, em vários lugares que eu vou para a Bahia, eu fui para o Paraná, vou para Manaus, vou no meu campo, ando, enfim, graças a Deus o Espírito Santo ficou à vontade. Eu achei tremendo que o pastor Rafael pregou aqui, porque é tanta gente ingestando o Espírito Santo, como esse homem lá em Irecê, como aquele outro pastor dizendo aqui não, querendo dizer: não, o Senhor diz, prega a toda criatura, seja preto, seja branco, seja alemão, seja que, sabe, mas não, um planta, o outro rega. De repente nós não estamos plantando, mas de repente nós estamos regando. Deu para entender? De repente, nós temos a igreja Água da Rocha. Eu sou membro aqui, tenho a cobertura. Eu tenho meu ministério. Mas de repente, amado, não tem culto aqui, não tem nada, eu estou precisando falar, eu entro numa igreja e alguém está regando. Regando significa, amado, trazer consolo, trazer um bálsamo, trazer uma testificação, de repente até testifica a palavra daqui. Mas a igreja, quando eu olho em Efésios, é um só espírito, uma só fé, uma só palavra.
e um só Deus, e um só corpo. Devemos preservar a unidade do Espírito. Nós temos que entender por que você está dando isso, porque eu vejo isso acontecendo em grande escala. As pessoas querendo limitar a pregação. Estou lá na igreja, a porta está aberta. Desde que eu abri aquela porta, entrou de tudo. Entrou pessoas necessitadas, entrou pessoas decepcionadas, entrou pessoas... Só que eu fiz, estou nem aí, estou pregando. O Senhor mandou pregar isso? Vou pregar. Jeremias capítulo 1 diz, Jeremias, onde que tu passa uma criança? Aonde eu mandar você ir? Tu vai, eu te mandar falar, tu vai falar. Sabe, amado, de repente, Deus nos usa só para fortalecer alguém que deva usar lá na frente. Quantos pessoas da Rocha ganhou e hoje são pastores no campo em outra igreja? Quantos? Eu vi um testemunho aqui tremendo, que o cara virou missionário e ia para onde? Aqui plantou, o outro está regando. De repente o outro planta lá, o outro rega aqui. Eu não sei, eu só sei que nós não sabemos de nada. Como se não sabe como se forma o vento da mulher grávida, nem como de onde veio o vento. Nós sabemos uma coisa, nós temos que estar consciente de fazer o que Deus manda e como Ele manda, sem colocar até assim. Pensou no teu emprego? Lá no teu serviço, lá na tua faculdade? Amado, tem pessoas que só gostam de relacionar com crente, e tem pessoas que só gostam de relacionar com incrédulo. Na verdade, nós temos que ter os dois relacionamentos. Quem concorda comigo? Não podemos colocar muro. Sabe por quê? Vive uma época de apostasia. E eu louvo a Deus, sabe por quê, amados? Que Deus nos use, tanto para regar, ou como para plantar, ou como para plantar, como para regar. Que Deus nos use. Vamos lançar nossa semente de manhã e de tarde. Agora, eu não vou receber um rótulo. Eu vi um comentário esses dias, essa semana, e eu quero declarar em cima desse comentário que eu vi lá perto da minha casa. Eu vi pessoas querendo rotular profetas. Profeta. E a Bíblia diz que todos podem profetizar, tanto é que é o texto que é baseado no dia de hoje. 1 Coríntios 14, 26, diz que um traz salmo, outro doutrina, outra revelação, outra profecia, todos podem profetizar, um de cada vez, tal. Amado, qualquer um pode profetizar. Quando a nuvem está aí, ó, Deus vai abrir o céu, vai ter visão, vai ter revelação. Mas quando ele fala em Efésios capítulo 4, ele fala que aquele que constituiu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, eu não estou falando de mediundor, estou falando de um ministério. E eu zelo para o meu ministério de profeta. Quando o pastor Micano me chama de profeta, eu recebo, porque eu sei que eu sou, e eu não tenho somente o dom de profecia. Profeta, sabe o que ele faz? No campo, ele estabelece o reino de Deus. Deus me pega e diz, vai lá para a Baixada Fluminense. Entra naquela igreja lá e diga, eu vou tirar esse rebanho aqui e vou colocar na mão de outro, vou tratar com esse pastor. E eu tenho que ir. Chego lá e diga para esse povo que daqui a um ano tu vai passar de volta aqui para dizer, ouve o profeta nesse lugar. Tu não vai se esconder numa caverna, num buraco. Eu fui lá, peguei o que Deus mandou, Deus tirou o rebanho dali, deu na mão de outro pastor e tratou com aquele pastor. Deus me leva agora para outra igreja, na minha região. Mal conhecia os pastores. Lembro como fosse hoje, até o versículo que o Senhor me deu. Isso já faz 8 anos. Entrei naquela igreja. Tudo de oração. Não era pregação, só ia ter oração. E eu estava ali. Fiquei sentadinho ali. E quem estava presidindo era a pastora. O pastor não estava. E ela estava conduzindo. De repente, ela levantou e perguntou, alguém teve alguma palavra, que Deus queira falar alguma coisa? E o Senhor tinha me dado uma palavra. Me lembro como fosse hoje, 8 anos se passaram. Salmo 25, 3. Os que confiam, os que esperam no Senhor não serão envergonhados. Envergonhados serão os que agem traiçoeiramente. Eu li o versículo e me assentei. Só li. E me assentei. Aquela pastora mandou toda a igreja ficar de pé. E pegou os salmos e começou a ler. Igreja, vamos ler. E repetiu o versículo. Os que confiam, os que esperam não serão envergonhados. Serão envergonhados aqueles que agem traiçoeiramente. Vocês estão entendendo? E ela leu de novo. Repetiu de novo o versículo. E quando ela repetiu, vocês não estão entendendo? E pela terceira vez ela repetiu o versículo e começou a chorar. As lágrimas começaram a rolar os seus rostos.
E o Senhor disse, porque ela creu, se põe de pé e profetiza agora. Eu me pus de pé e disse, porque tu creste na palavra, que é o alicerce da nossa alma, assim diz o Senhor. Eu vi quando tu e teu marido entrou no quarto e pegou aquele extrato da conta bancária e disseste a mim, como vamos pagar? Se o senhor não entrar com a providência, na semana que vai entrar, nós já conversamos com o dono do imóvel e vamos ter que entregar. Mas assim do Senhor, eu sou o Senhor que pago as tuas contas. Volta para o banco e não pergunta de onde veio, mas sabe quem é que te dá. Porque estou pagando as contas e ainda vou largar a tenda. A mulher chorava, chorava. Ninguém da igreja sabia do que ela tinha falado, ela e o marido dentro do quarto. Fui embora, nunca mais pisei naquela igreja. O testemunho veio através de uma filha da fé e disse, pastor, a mulher, eu fui lá, conheço o pessoal lá, fui lá, me convidaram e eu vi ela dando testemunho. Ela falou que na segunda-feira ela foi para o banco, chegou lá, levou um susto. Ela puxou o extrato e disse, meu Deus, que negócio é esse? Tá? Ela falou, não vou poder nem falar o valor, no público vão achar que eu estou ficando louca. Deus pagou as contas e ele abriu outra igreja. E Deus foi glorificado. Deus me toma, sabe o que eu entendo, amado? O vento sopra. E está soprando sobre cada um de nós. Mas infelizmente estou engessando os profetas do Senhor. O senhor não pode falar, o senhor não pode isso, o senhor não pode fazer. Meu irmão, eu tenho gemido de dia e de noite. Pela igreja. Não trato. Reino. E Deus, tudo viu? O pastor Rafael declarando aqui. Eu entendi na íntegra a profundidade e a dimensão. O Senhor é o Espírito. O Senhor é o Espírito. E eu entrei no meu quarto, depois do culto de sábado, entrei no meu travesseiro e fiz um voto a Deus. Um voto que eu já tinha feito, só renovei o meu contrato como profeta. Senhor, sei que está difícil. Sei que está complicado. Sei que está estreito. Mas aonde o Senhor mandar ir, eu vou. E o que o Senhor mandar falar, eu vou continuar falando. Ainda que custe do meu bolso. E ainda que custe a minha vida. Eu vou fazer o que o Senhor me manda. Eu vou fazer. Sabe por quê, amados? Porque eu quero ter meu Deus como amigo. João 15, 14 diz o quê? Sereis meus amigos, fazer o que eu vos mando. Quando Deus me levou na presbiteriana, quantas vezes eu briguei a Cristina testemunha que eu não queria ficar lá dentro. Cheguei na calçada e dizia, não aguento mais. E o senhor disse, pode voltar. Nunca vou esquecer. Quando eu revelei no Mário Alves, mandou todo mundo, eu fiz a besteira aquele dia, pastor de Trânsito. Eu costumava sentar sempre lá atrás, no meu cantinho, meu lugarzinho, mas aquele domingo, como a Cristina não podia ficar, tinha ganhado de nenê, coisa assim, né? Eu fiz a besteira de sentar e vir na primeira cadeira. Nunca fiz isso. E eu fui nas primeiras cadeiras. E eu fiquei ali. Não sei, só vez. Quando eu vi, eu já estava na primeira cadeira. De repente, o pastor Ribeiro Mário Alves disse, vamos ficar em pé, vamos orar. Tá? Vamos orar. E quando falou, vamos orar, fica em pé, o senhor disse, pode ajoelhar. Falei, como que é, Senhor? Pode ajoelhar. Ajoelha. Mas está todo mundo em pé, Senhor. Aí eu prego a palavra porque ela está cravada no meu coração. E não tem nem como eu fugir dela. Ela pipoca aqui, ó. 1 Coríntios 11. Sabe o que ele disse? O cabeça da igreja é Cristo. Quero que saibais que Cristo é o cabeça. Eu estou mandando. Tá bom, Senhor, eu dobrei meu joelho. Fazia 4 anos que eu já estava lá. E eu dobrei meu joelho. E o senhor disse, pede. Mas eu te pede? Pode pedir. Falei, já que o senhor esquadrinhou a minha alma e peneirou o meu coração, e sabe o que eu estou pensando e sentindo, então eu vou dizer, tá? Mas, e o senhor disse, a segunda frase que eu ouvi do Senhor, pede o que você quer que eu faça com esse povo. Pede o que você quer que eu faça com esse povo. E eu respondi, já que vocês podem ver, eu digo uma coisa, quem sou eu para dizer o que o senhor deve fazer com os teus filhos? Quem sou eu para dizer o que o senhor deve fazer com o teu povo? Quem sou eu? Mas já que o senhor esquadrinhou, deixa eu dizer, dá para eles o que o senhor me deu.
Dá para eles o que o Senhor me deu. E o privilégio de um dia ver esse povo profetizando, revelando, falando em língua e experimentando de algo novo, tremendo e excelente. Dá para eles. E o Senhor diz, vou dar. E o Senhor deu. E eu sou testemunha. E quem mais está aqui sabe. Deus fez. Mas quando eu estava indo nas outras igrejas, me perguntava, Assembleia, GTT, Pipoquinhas de Jesus, Brasil para Cristo, Vigílias. Que igreja você é, irmão? Eu sou da presbiteriana. Renovada? Não, tradicional. E viu Deus me usando? Pregando, ditando a Bíblia, profetizando, revelando. De pronto chegava para mim e disse, você está dando murro em ponto de faca. Você até é doido. Você está fazendo o que lá? Você está enterrando o teu ministério. Você está enterrando a tua unção. E eu respondi uma frase, só para todos que me cogitavam e todos que me contestavam. O Senhor me colocou lá. E quando Deus mandar sair, eu sairei. E se Ele tem um propósito, Ele há de cumprir. E eu verei a minha oração cumprida. Você está dizendo isso? Assim como você não sabe a criança que se forma no ventre, e nem como o vento sopra, você não sabe o dia de amanhã o que Deus tem preparado, ao menos que o Espírito Santo nos revele, para cada vida, cada pessoa. E eu tomei posse, Eclesiastes capítulo 11, eu vou seguir o roteiro, semeia de manhã, e eu prego de manhã, prego no telefone, prego no WhatsApp, eu prego no meu sofá, eu prego no meu carro, eu prego na igreja, eu prego aqui, eu prego lá, e vou semeando. De repente eu vejo uma colheita ali, um testemunho aqui. Deus foi tão tremendo, e acho que para alegar um pouco o meu coração, e me animar a continuar, eu fui num posto de gasolina na Penha, a frentista foi colocar gasolina, olhou assim, não, pastor Francisco, pensou, eu aceitei Jesus contigo há 15 anos, em tal lugar. Ah, é? Amém, glória a Deus. Estou firme, Senhor. Na mesma semana, fui no mercado, não é? Em outro lugar, a do caixa olhou para mim e disse, você não é pastor Francisco? Eu falei, sou. Eu aceitei Jesus contigo há 10 anos. Eu estou dando uma ponte rasa, e ali tinha um banco da Itaú e as pessoas entregando folheto. Aí a moça me cercou de frente, assim, moça bonita, vistosa, eu até levei um susto. Ela me cercou de frente, eu falei, opa, parecia que ia me agarrar. Eu fiquei assim, ela falou, você não é pastor Francisco? Eu falei, sou. Posso te dar um abraço? No meio da rua. Me abraçou e disse, eu aceitei Jesus contigo há 7 anos. E minha família todo dia se converteu. Fui convidado para ir no culto. Ali perto. Vamos lá. Cheguei lá. Uma casa. E tinha uma mulher que estava presidindo o culto. Eu cheguei, ela olhou. Você não é pastor Francisco? Não, um mês. Eu falei, Jesus, entenda. Semeia a tua semente. Aí ela olhou. Sabe quem sou eu? Eu falei, até eu tirar a sala da minha cara. Quem é aquela pessoa mesmo? Não estou lembrado. Eu sou aquela mulher. Essa moça que estava ali, ela um dia entrou na minha casa, eu tinha um culto na Ponte Rasa, não tinha levantado a igreja ainda, ela entrou, crente já servia, estava até congregando uma igreja pentecostal, e antes de começar o culto, ela veio para mim e disse, pastor, eu não era, falou assim, Francisco, eu não era pastor ainda, Francisco, eu estou na igreja, estou buscando o batismo do Espírito Santo, e levantou uma pessoa e disse que está tendo impedimento. Mas eu não consigo enxergar o impedimento. Eu queria que você orasse para Deus tirar o impedimento. Porque eu quero tanto receber o batismo do Espírito Santo. Quero tanto ter uma experiência forte com Deus. E eu olhei para aquela moça, que então era moça. Eu disse para ela, você está vendo o impedimento? Ela falou, não consigo enxergar. Ela falou, nem eu. Então eu digo, receba em nome de Jesus. Quando eu fiz isso, ela começou a pular e falar em língua. E foi batizada ali imediatamente. E se tornou uma missionária. E está agora no campo aberto. Sabe, amados? Uns nós vamos plantar, outros nós vamos regar. Não importa quem planta
ou quem rega, mas o crescimento vem do Senhor. Não importa quem planta e quem rega são um. E todos são cooperadores da lavoura de Cristo. O importante é que Deus nos dê essa alegria de cruzar um caminho. Pessoas, vou dizer, não é o pastor José? No posto de gasolina? Não é o pastor Dicran? No banco? Não é o pastor Fábio? Quem é? Não estou lembrando de você. Rapaz, Deus te usou para me levar a Cristo. Sabe, amados, que haja uma colheita sobrenatural, porque nós não vamos limitar o Espírito Santo. Vamos pregar de manhã e de tarde a toda criatura. E vamos deixar as portas abertas para Deus quiser trazer quem Ele quiser, para alimentar, para fortalecer, para salvar, para resgatar, enfim. O importante é saber, o reino tem que ser estabelecido. Não vamos ser um doido daquele homem. Sai daqui, ó. Você é crente? Vai embora. No meio da colheita dessa geração e desse tempo, vai vir os feridos, os machucados, os que estão cambaleando. E a igreja é um hospital também de tratamento. Te prepara para receber os que estão vindo da guerra. Te prepara para receber água da rocha, os que estão vindo da guerra, e não rejeite. Prepara para receber os pastores feridos, as ovelhas machucadas, os que estão cambaleando, porque haverá um tratamento sobre esses, de uma unção poderosa, que Deus está levantando homens e mulheres, para poder cuidar daqueles que não estão tendo pastores, que estão cuidando mais. Deixe as portas abertas. E quando vier, entenda, você não plantou, mas rega a unção, rega a água, rega o bálsamo, rega em nome de Jesus. E não atrapalha quem está regando. Eu nunca vou me movimentar para brincar de ser pastor. Pastor de Cran, eu estou debaixo de ordem. Estou debaixo de ordem. Pode quem for falar no meu ouvido, besteira que for, sei que Deus está aqui. E se Deus colocou aqui para edificação, sei que Deus colocou aqui para largar a tenda. Quem recebe um profeta, o calado de profeta recebe. Se tu me chama de profeta, creia, Deus tem algo a fazer muito grande neste lugar, em toda a extensão que há de ampliar. Mas deixa eu dizer uma palavra. Hoje nesse altar, aleluia, quando Deus me trouxe de volta aqui, tá? Eu estava numa hora difícil, de guerra, mas a Bíblia diz que é recíproco. Paulo diz, assim como eu vou levar para dar, eu também estou recebendo. Paulo fala que é recíproco na igreja de Coríntios. Sabe, amado? Deus nos fortalece ambos. O meu ministério é fortalecido pelo seu, e o seu é fortalecido pelo meu. Por isso que a unidade é tão tremenda, que quando haja unidade, a ordem é dada que a bênção seja estabelecida. Salmo 33, quão bom e quão agradável é. Mas o diabo tem se levantado. O cão tem se infiltrado nas igrejas e no campo, em vários lugares, para promover contenda, divisão, polêmica e dúvidas. Mas Deus ainda assim é Deus. Para que Ele seja, aleluia, glorificado, Ele diz, o meu Espírito, livro de Ageu, está no meio de vós. Não temais. Trabalhai. Trabalha. O Espírito Santo ainda está no controle. E quem der lugar ao Espírito, não vai errar endereço, não vai errar palavra, não vai ser tropeço para ninguém. Mas quem se colocar contra o Espírito, seja de qual for a igreja que Deus capacitou, adestrou, 7 igrejas, sabe o que Deus está dizendo? Amado, se coloca contra Deus. Eu nunca vi, até Eli, que era um carnal, em 1 Samuel disse, meus filhos, pelejando o inimigo contra ti, Deus será o teu juiz, teu advogado. Pelejando alguém contra Deus, quem o defenderá? Isaías 63:10 diz assim, em Israel contristaram com o meu espírito, e o meu espírito se tornou por inimigo contra eles. Vamos vigiar. Quem sou eu para dizer para Deus o que Ele deve fazer com o seu povo e com seus filhos? Quem dera que todos tivessem esse sentimento. Quem sou eu para tocar em ungido? Ainda que ele seja Saul, o mais tribulado da terra. Quem sou eu para falar mal de quem Deus manda falar bem? Quem sou eu? O temor tem que voltar para a igreja. Principalmente para os altares.
Vamos aprender a temer o Senhor, respeitando aquilo que o Espírito Santo está fazendo. E como Ele quiser fazer, na hora que Ele quiser fazer, do jeito que Ele quiser fazer. O importante é saber, Deus testifica. Deus testifica. E a prova que Ele testifica é você. Como, pastor? É simples, encerro por aqui. Entra no teu quarto. Fecha a tua porta. Pede em segredo. Quando eu ouço uma palavra que eu não estou entendendo, sabe o que eu faço? Não rejeito, não deleto, não discuto. Vou lá, é o Senhor falando? Está na Bíblia? Fechou? Amém. Mas eu nunca vou me precipitar sem antes consultar Deus e perguntar para o Espírito, é o Senhor, porque Ele faz o que bem entende e não tem que dar satisfação para mim, mas eu tenho que consultar. Sabe por quê? Que de repente nós podemos contristar, rejeitar o que é de Deus e pegar o que é da carne. Nós temos que peneirar hoje. Tem pessoas caindo nas igrejas. Ou você acha que a maior parte desse pessoal da igreja saiu aqui porque não peneirou? Não peneirou o que estava lendo, não peneirou o que estava ouvindo, não peneirou de quem estava recebendo. Se tivesse peneirado, estaria na posição. Quem concorda comigo? Vamos peneirar, meu irmão. Provar e ver se o Espírito procede de Deus. 1 João capítulo 3. Vai orar, vai examinar as coisas. Seja de Bereia. Atos 17, 10. Que examinava para ver se Paulo e Síria estavam falando de acordo. Amém? Receba aí em nome de Jesus. A ordem do Senhor é vigiar, temer e peneirar. Amém? Porque Deus quer que você tenha a sua colheita e seja honrado e glorificado o nome dele. Amém? Pode aplaudir o Senhor, amados? Pode, Senhor, amados. Um pouquinho mais alto para mim, por favor. Minha voz não é tão potente. Quantos estiveram sábado no culto? Eu quero saber. Por isso que você levante a mão, eu quero saber. Eu não sei se vocês todos compreenderam o enredo que o Senhor trouxe aqui. O Senhor trouxe resposta de orações que a gente tem feito e sem comunicação entre os servos do Senhor, o Senhor fala de maneira coordenada e as coisas se estabelecem. Foi um culto muito gostoso, todo mundo saiu muito feliz. Mas eu perguntei para algumas pessoas o significado da palavra e alguns parece que não entenderam bem o que foi trazido. Ou não se concentraram muito. Deus mandou dizer que Ele é o mesmo, que Ele não muda. Deus não muda. E a insistência nessa palavra era muito grande. E o testemunho do Rafael foi em cima do que Deus fez com ele, no poder do Espírito, que é aquilo que nós andamos desde o começo. Deus fez com ele. É como se ele estivesse dizendo, muitos dizem, onde está Deus? O que Deus mudou? Por que as coisas não acontecem da mesma forma? E Deus estava dizendo, eu não mudei. E quando ele trouxe a figura, a imagem do desfibrilador, é evidente que ele estava dizendo que quem precisa do desfibrilador é porque o coração não está mais batendo direito. E às vezes nem está batendo mais. Então, na verdade, a palavra é uma palavra de exortação à igreja, para receber aquilo que o Senhor tinha dado desde o começo e que parece que agora não recebe mais. Eu não sei se por dureza, se por ouvido fechado, se por rotina. Ele falou aqui uma série de coisas que ele manifestou. O que Deus estava dizendo e continua dizendo é que Ele quer mais. E Ele quer dar mais. Mas Ele precisa de corações e ouvidos abertos para receber mais. Ele estava dizendo, a igreja não está como eu quero. Se estivesse, não precisava dizer o que disse. Nós ficamos contentes, mas num certo sentido, eu estava angustiado, porque eu sei que a igreja não está como Deus quer. E desculpe falar assim, eu gostaria de ser um pastor mais animador, mais levantador. Mas às vezes, nós temos que trazer para a realidade. É preciso receber mais. É preciso receber com o coração aberto. É preciso deixar o Senhor fazer ferver o coração. Que Ele bata forte dentro de nós.
Quando o coração bate forte entre nós, porque é o Espírito Santo que faz isso, é outra coisa. A gente se sente diferente. Eu vou entregar uma palavrinha só, é uma exortação. Na verdade, é uma palavra inicial e 2 pontos em cima dele. São 2 exortações que eu acho necessárias. Esse não é um auditório que eu selecionei para ouvir isto. Estou pregando na igreja. Podia pregar no domingo, talvez repita no domingo, talvez bata nessa tecla no outro domingo. Então, eu não quero dizer que o que eu vou falar aqui se aplica especificamente a você. Porque às vezes as pessoas não entendem, eu falo uma coisa, saem todas aborrecidas, porque não era para mim aquilo. Bom, se não é para você, tudo bem, glória a Deus. Mas se for para alguém, que aproveite. É esse o sentido da palavra de exortação. Eu não posso pretender exortar um grupo de 40 pessoas e, de repente, eu estou dando a mesma palavra para os 40. Mas se tiver 2 aqui que precisam receber essa palavra, eu preciso entregá-la, porque quando é que eles vão recebê-la? E os 38 vão falar, bom, por que disse isso para mim? Bom, de repente não foi para você, julgue você. Como disse o pastor Francisco, vai para o teu quarto e conversa com Deus. Amém? Está escrito aqui em Filipenses 2,19. Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que, sinceramente, cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Quando estava aqui domingo, agora não é no sábado, é no domingo. Vocês viram qual foi a primeira figura que foi projetada aqui? Qual era mesmo? A do eu no centro. É o que ele fala aqui. Quando ele diz assim, a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses, ele estava dizendo que Timóteo é uma pessoa que genuinamente cuidava do interesse deles e não de si próprio. Mas, infelizmente, ele tem que dizer, eu não tenho ninguém igual a ele. Isso queria dizer que muitos estavam cuidando do seu próprio interesse e não da obra. Porque ele fala, todos eles buscam o que é seu próprio e não o que é de Cristo Jesus. Mas no 22 tem essa palavra que eu queria destacar. E conheceis o seu caráter provado. Eu queria que você guardasse essas 2 palavrinhas juntas na sua mente, no seu coração, meditasse nelas, levasse para casa. Timóteo teve o seu caráter provado. É claro, os outros observaram o caráter provado. Não adianta ele chegar e dizer, meu caráter é provado. A vida dele tinha que mostrar isso. A nossa vida tem que espelhar aquilo que nós cremos e aquilo que nós professamos. E ela tem que ser bem clara nesse assunto. E especialmente, o que ele destaca aqui é como esse caráter era provado, mas até na relação de Timóteo com Paulo, como filho ao pai. Eu lembro de Davi servindo o seu pai, cuidando das ovelhas do rebanho do pai. Caráter provado. E eu queria dizer para vocês, como pastor, eu volto a dizer, eu não estou aqui apontando o dedo para cada um que está aqui. Eu estou dizendo uma palavra genérica. Mas o povo, em geral, hoje, tem pouco caráter. Que não sejamos nós a ser assim. Mas eu, como pastor, conheço fatos, e estou falando em cima de fatos que eu conheço. Por isso eu quero dizer, eu estou olhando para vocês, eu não estou olhando necessariamente para você como quem tem a falta que eu vou declarar. Mas se não temos ainda cometido essa falta, olhemos, cuidemos para que não as cometamos. Mas, lamentavelmente, meu coração de pastor está angustiado, porque eu vejo muitas dessas coisas. Faço outra vez a ressalva. Você com Deus, eu não tenho nada que ficar apontando para você, é você e Deus.
Eu tenho que trazer a palavra que entendi que devia trazer, e é esta. A primeira, eu podia citar muitos textos dentro dessa questão, duas facetas de caráter. A primeira eu citei domingo, vou repetir hoje. Isaías 63, verso 8. Deus falando do seu povo, e diz assim, porque ele dizia, certamente eles são meu povo, filhos que não mentirão, e se lhes tornou o seu Salvador. E eu disse que nós podemos ter um significado de filhos que não mentirão, como se fosse o fruto de uma árvore, e esse fruto desse o fruto adequado. Você vai a um abacateiro, você espera aquele fruto com aquela cor, com aquela característica, com aquele sabor, com aquele gosto. Mas se, de repente, o fruto não se apresenta assim, a Silvia comprou umas bananas, e eu achei uma meio mirrada, eu falei, essa aqui está meio esquisita. E eu abri a banana e falei, bom, essa eu não vou comer, porque ela mentiu. Parecia banana, mas não era. Mais ou menos esse sentido. Mas, certamente, a nós interessa o nosso conhecimento de que o Senhor é a verdade. Pilatos falou, o que é a verdade? Posso entender. Ele era um chefe romano, entendia muito pouco de verdade. Para ele, a verdade era uma coisa vaga, etérea. Mas verdade é uma coisa objetiva. Se isto é a Bíblia, isto é a Bíblia, e a verdade está estabelecida. Isso aqui não é a Divina Comédia. Isso aqui é a Bíblia. As verdades são objetivas. E na boca do crente a mentira não cabe. Alguém me disse, todos mentem. Aí eu falei para ele, foi essa semana, eu falei, de fato, eu não posso dizer que eu não minto, mas eu vigio para não mentir. Porque mentir é muito fácil. E às vezes a gente acha que coisa pequena não é mentira. Mas é. Verdade é uma só. E o Senhor, que é a verdade, quando Ele gera filhos, é para ser a sua imagem e semelhança. Então nós temos que ser verdadeiros. Sempre. Lamentavelmente, a minha história com o povo de Deus, e algumas vezes comigo, eu me percebi em mentira. Mas é lamentável que hoje há muita mentira prosperando. Eu exorto, igreja, vigia. O coração para de bater por causa de certas coisas. E a mentira mostra muita coisa, eu espero que não mostre em nenhum de nós. Como eu disse, eu não estou olhando aqui para pessoas que mentiram para mim, não é isso que eu estou fazendo. Mas eu estou dizendo, vai para o seu quarto e vigia se você está sendo verdadeiro no que faz. Amém? Eu não estou alisando muito, paciência, hoje eu não ando muito alisador. A outra palavra está em Romanos, capítulo 13. Ontem recebi um e-mail sobre esse assunto, que vou tocar aqui. Não se refere a nenhuma das pessoas que estão presentes. Mas só estou dizendo isso para dizer, há razões para trazer esse texto. Eu creio porque Deus me conduziu a ele. Deixa eu ver se eu acho onde está, porque eu não marquei, acho que é Romanos 13. 13, versos 7 e 8. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Amados, eu recebi, desde o começo do meu ministério, algumas pessoas, talvez muitas, que chegaram com o nome sujo. E alguns eram pastores. E é lamentável, as circunstâncias da vida são difíceis, às vezes a pessoa é pega numa arapuca, numa situação em que ele acaba devendo,
e não pode pagar, e fica aquela coisa, aquele papagaio empinado, e de repente o nome fica sujo. Então, eu não estou querendo ser ofensivo com ninguém. Mas, amados, nós devemos ser vigilantes com respeito a esse assunto. Dever não é que você tenha um financiamento, isso não é esse sentido. Porque se você contrata um financiamento com o banco e ele te estabelece as regras e você é capaz de cumpri-las, por isso você assina, e se você está cumprindo aquilo que foi estabelecido, não é essa a coisa que está sendo dita. Aqui a dívida é quando você faz o estabelecimento, o acordo, e depois não anda nele. Aí cabe a exortação. Você vai comprar o tênis, é tão caro, você tem que pagar em 10 vezes. E enquanto você tiver cumprido, você não está incorrendo aqui. Mas você pagou 4 e começa a deixar as outras para depois. Ou você pede um dinheiro emprestado para um irmão e não lhe devolve no devido tempo. Você está incorrendo nessas coisas. E a palavra de Deus diz, caráter provado. Eu estou falando porque, como eu disse, não são vocês, genericamente, mas tem havido casos. Eu posso dizer para você, vigia. Porque nós temos algumas enfermidades. A dívida não causa tanto problema, mas há situações que são difíceis, porque se refere à casa de Deus. A mentira é uma situação muito difícil, porque ela frauda os irmãos. Isso não é, de modo algum, aceitável. Se tem coisa que eu acho que Deus abomina, eu creio que Deus abomina, é mentira. Jesus, quando falou sobre mentira, falou em João 8,44. O que ele disse? Quando fala mentira, fala do que ele é próprio. Porque ele é o pai da mentira. Quem é? O diabo. Mas quem é o teu pai? Quem é o meu pai? É Deus. E ele é a verdade. Amém? Fica aqui essa palavrinha. Eu gostaria de trazer uma coisa mais animadora. Vou levantar mais. Mas eu creio que o Senhor quer chacoalhar o nosso coração, para que nós simplesmente olhemos para nós e consertemos. O objetivo nunca é, de uma exortação, nunca é afundar ninguém, mas é estender a mão para pegar pela mão e puxar e levantar. É esse o sentido, receba desta forma. Espero que você não seja quem precisa, mas eu precisava trazer essa palavra em nome de Jesus. Amém, José? Então vem aqui, por favor. Poxa, por favor. Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa noite. Leva-nos em paz, livra-nos de todo mal. Em nome de Jesus. Amém.